Cara, assim, como eu vejo isso, a gente despertar, né? Antes de mais nada, ver essa Matrix na qual estamos inseridos. Não é nem ver, assim, porque não é uma coisa palpável, é você sacar a Matrix na qual a gente está inserido. E uma das coisas eu acho que tem que passar pelo 11 de setembro, porque desde então, ou provavelmente bem antes disso, mas enfim, desde então, tem sido uma armação atrás da outra. E, por exemplo, você só entende o que aconteceu no Afeganistão, não que alguém entenda o que está acontecendo no Afeganistão com aquelas imagens dos aviões de plástico, que seja, né? Eu imagino, assim, não estou dizendo que eu não acredito que tenha uma calamidade lá, mas, assim, as imagens que eu analisei são patéticas. Mas, enfim, por que isso? É sempre uma manipulação midiática para eles imporem a nós uma nova formação geopolítica que eles querem. Mas na verdade também tanto faz a formação geopolítica que eles querem, porque eles estão brincando disso aqui. Porque assim, esse nem é o cerne da questão. Para mim, o cerne da questão é que o planeta Terra por si só é uma Matrix. Eu nem sei se é só o sistema que rola aqui nesse planeta. Porque quando a gente fala de sistema, eu não estou nem falando de sistema financeiro, econômico, político, ou que seja, eu estou falando do sistema de aprisionamento mental, da maneira como a informação é passada e como isso sempre foi usado para manipular a nossa percepção de realidade. Porque a gente manifesta a realidade aqui de acordo com a nossa percepção de realidade. Então, por exemplo, se você acha que você vai ser perseguido, que você vai ficar sem comida, vão caçar você e a sua família, cara, se essa é a sua percepção de realidade, caramba, muda isso, porque chances enormes que seja isso que aconteça. Porque quando você tem esse tipo de percepção de realidade, você só vai ver vídeos que falem sobre isso, você vai atrair essa manifestação para você. Você só vai encontrar pessoas que falem sobre isso e também acreditam nisso. É como se aqui fosse um grande campo quântico. Quando você coloca a sua atenção numa coisa, quando você acredita numa coisa, vai abrindo aquele campo para você e você vai recebendo mais daquilo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você acredita, onde você coloca seu pensamento e qual emoção que vem com aquilo. Porque onde você coloca a sua atenção e você se emociona com aquilo, sente, sei lá, alegria, medo, amor e ódio, o que seja, entendeu? É como se ali você abrisse um campo quântico para atrair mais daquilo para você. Eu sei que é difícil, porque uma vez que a gente cai assim numa seara, fica difícil sair dela, porque a gente fica, mesmo que a gente queira conscientemente, a gente não consegue. Por quê? Porque a mente subconsciente ou a mente inconsciente, ela é muito maior do que a mente consciente. Então, mesmo que conscientemente você queira sair de uma manifestação de pensamento, de uma percepção de realidade sua, você acaba não conseguindo, porque a imensa mente inconsciente fala mais alto. E a mente inconsciente é a mente da emoção, é a emoção, a maneira como você se sente. Ai, cara, não sei o que eu posso falar pra você. Tipo assim, começa a cortar um pouco esses pensamentos, essa percepção de realidade. Quando vê uma coisa muito ruim, assim, tipo, você é perseguida, não sei o quê. Não, para. Isso é um pensamento, isso é uma percepção de realidade apenas. Corta e procura colocar no seu campo mental outras formas de perceber a realidade, outras informações de outras fontes que percebam a realidade de uma maneira diferente. Porque, de novo, uma outra maneira de você perceber o apocalipse é perceber como transição planetária. Que mesmo que seja difícil, pacas, que seja um puta desafio, uma puta aventura, é um momento único de despertar de toda uma raça, da gente finalmente enxergar o que está acontecendo, ou pelo menos parte, ou começar a enxergar, porque acho que o buraco do coelho é muito mais profundo do que a gente imagina, mas assim, nunca antes foi possível na nossa história enquanto humanidade, assim, pelo menos, né, que a gente tenha memória sobre. Assim, a nossa memória, inclusive, ela é muito curta e ela é muito manipulada, inclusive. Eles embutiram na gente a memória
de que a nossa história enquanto civilização começou com, sei lá, a ameba que veio do mar, que se transformou num anfíbio, que virou, sei lá, homem das cavernas e que virou depois dinossauro, não sei qual a história. Mas eles fizeram a gente estudar na escola isso, porque a gente teve que ler sobre isso, a gente teve que estudar sobre isso pra gente saber, porque senão a gente nunca ia imaginar que a gente teria vindo de homem de caverna, vamos dizer assim, entendeu? Então assim, eles colocam na gente uma memória limitante, pra gente não saber, pra gente não se lembrar. Se lembrar por quê? Porque toda a memória da experiência humana nesse planeta tá em volta do planeta. A gente tem acesso a isso. Inclusive, a galera que acredita em terra plana acredita que acima do domo tem águas. E as águas carregam memória. O nosso organismo, inclusive o nosso corpo, ele é composto de água, de líquido, vamos dizer assim, né? O líquido carrega memória. Então, assim, a memória da experiência humana aqui nesse planeta, ela tá ao redor do planeta. Mesmo que você não acredite em terra plana, não é essa a questão. Mas, assim, a gente pode acessar essa memória. Mas é tudo feito de uma maneira para nossa memória ficar limitada. E para isso a gente estuda uma memória limitante, uma memória morta limitante. Porque não é nem uma memória viva do que já passou, a gente estuda na escola o morto, não o vivo, não. A gente não estuda na escola, por exemplo, a nossa vida do dia a dia, como a gente lidar com o nosso dia a dia, como a gente lidar com questões aqui práticas, até para meditar, plantar, cozinhar ou até lidar com o mercado financeiro. A gente não estuda memórias do presente, a gente estuda memórias do passado. Porque isso mantém a gente num passado morto, preso em histórias que a gente nem sabe se foram verdades ou não, que provavelmente estão querendo encobrir a verdadeira origem da raça humana e tira a gente do presente. A gente fica focado em memorizar o passado e tira a gente do presente, porque todo o nosso poder está no presente. Porque é no presente que a gente vai manifestar o futuro, inclusive. Então, assim, é uma loucura. Eu tô falando isso porque isso tem a ver com a Matrix que a gente está inserido neste planeta. Então, assim, o despertar é, antes de mais nada, sacar toda essa sacanagem que rola aqui conosco. E é em todas as vertentes. Não é só na geopolítica que eles ficam nos manipulando através da televisão. Eles também nos manipulam através da televisão, porque a gente recebe a maior parte da informação que a gente sempre recebeu do mundo foi através da televisão. Através das mídias tradicionais. É só agora com a internet que a gente está tendo mais liberdade, mesmo assim agora estão cerceando a gente, mas enfim. A gente também recebe informação de indústria farmacêutica através de televisão, de pesquisas científicas através de televisão, porque assim, ninguém para pensar que a indústria farmacêutica não necessariamente ela vai agir de acordo com o resultado de pesquisas. Ela primeiro age, depois ela compra pesquisas que corroborem aquela ação dela. Assim, é muito complicado, é tudo uma matrix. E por que isso? Eu não sei o porquê disso. Eu só sei que essa matrix se alimenta da nossa energia. Ela se alimenta da nossa manifestação de realidade aqui e para isso manipula a nossa percepção de realidade aqui. Acordar é antes de mais, assim, os despertos, os acordados, é antes de mais nada passar por essa dor de sacar que a gente vive uma mentira e que a gente manifesta e reproduz essa mentira e sempre foi assim. A diferença é que agora a gente está vendo. Então não é para ficar com medo não, é para a gente ficar feliz e se sentir forte, porque finalmente a gente está enxergando isso. Enxergar isso significa que a luz está se fazendo presente e está iluminando as sombras. É um momento super especial na história da nossa raça. É para a gente despertar o nosso guerreiro, a nossa força. E não, sai desse medo.